Aleluia, né? Bem, já temos alguém aí para manifestar? Elizabeth, bom dia. Glória a Deus. Então, já estamos chegando pessoas aí. Ô, Tatiana, bom dia. Do outro lado do Brasil. Glória a Deus por isso, né? Que Deus realmente possa dar oportunidade para todo mundo usufruir o melhor dessa terra. Ok, mas já temos 2 pessoas, aqui está constando 5, 2 se manifestaram. Mas nós vamos começar, vamos orar, porque esse estudo é tremendo e eu quero que vocês entendam bem como que Deus vai estar nos levando a viver isso aí. Pai querido, nós queremos declarar o teu amor, a tua graça e mais uma vez queremos aprender desse estudo, desse eu sou. Queremos vivenciar, Senhor, toda a tua promessa sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, quando um dia nós fomos para Jerusalém junto, quem sabe, né? Aqui é a provável porta da ovelha. Quando eu falo provável, porque as torres que nós vamos falar, elas estariam aqui, levantadas, elas foram destruídas pelos muçulmanos, né? O Saladino, quando ele toma conta de Jerusalém, ele vai destruindo alguns pontos que poderia servir de retomada, né, dos cruzados, né? No mil e pouco, 1200, 1250. Enfim, tá? Opa, já tem mais gente aí, Sandro Stico. Ô, Sandro, bom dia. O Alisson, bom dia. Amém. Então, essa é uma porta, eu bati a foto, né? Ela existe ainda. Algumas portas existem. Interessante que as principais portas, as mais importantes, elas existem, né? E bom dia, Tiago. Deus abençoe. E isso é interessante porque é uma preservação dos cumprimentos proféticos, né? A porta dourada, a porta onde se acredita que o Messias vai entrar. E é interessante porque eles colocam, como tem um cemitério na frente, eu já expliquei num dos estudos, né? Eles colocam então, não, então como o Messias uma vez já entrou aqui, então essa profecia já se cumpriu. E eu ainda estou lá em Zacarias, quando haverá um terremoto no Monte a partir do Monte das Oliveiras e a terra se fenderá, a terra vai se abrir. Então eu penso assim, mas Amador, avançamos, tá bom? João 10:7, né? Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. O que é importante que nós vamos estar discutindo hoje aqui, amado? Eu preciso adiantar isso, apesar de nós formos falar ao longo do estudo. Tá? Primeira coisa muito importante, aonde Jesus estava. Ele estava exatamente ao lado do poço de Betesda. Quem já esteve lá, essa porta às vezes é tão negada pelo turismo que simplesmente passa a ser uma questão estética, né? Eu fiz questão de bater fotos desses lugares, né? Eu tive uma experiência tremenda com Deus, que eu só vim descobrir aqui, que um dos lugares que eu queria ter estado, eu não pude estar, eu já compartilhei em um dos estudos, que eram as muralhas de Davi, onde Davi construiu, e quando o povo foi para o shopping comprar coisas, a questão econômica também, eu parei num lugar, falei, apóstolo Sandro, o pastor Sandro e para a equipe, eu vou ficar aqui. Vocês me apanham aqui, daqui eu não vou sair. E aonde eu sentei e descansei era exatamente o lugar que eu vim saber aqui, que eu falei, cara, aonde que está, né, esse lugar que nós não localizamos? E graças a Deus. Então, para mim, são detalhes muito grandes de Deus na minha vida, tá, amados? Então, quando Jesus estava ali falando, nesse momento, ele tem 2 episódios. O primeiro é a cura do paralítico, que nós vamos falar aqui, tá? Mas o mais importante é que ele está diante da porta que foi restaurada, a primeira porta que foi restaurada no tempo de Neemias. É muito importante, apesar de nós estarmos falando do Novo Testamento, nós temos que falar o que aconteceu nesta porta e o porquê que esta porta tem um valor significante ou
enorme dentro daquilo que Jesus estava falando. E por que que aqui chega aos ouvidos de Caifás, essa informação que chegou aos ouvidos de Caifás, que é dentre todas as frases ou falas, né, verbais de Jesus, essa daqui foi uma das que mais constrangeu o, o rabinato da época, né, principalmente o comando de Caifás, porque era uma porta onde as ovelhas entravam para o sacrifício. Tá? E essa questão nós vamos estar verificando agora. Então, vamos lá. A palavra para porta é a palavra tura. Tá? Eu sou a porta das ovelhas. Essa palavra tura, ela, como nós também temos várias palavras para porta, tá? Ô, Nelson, vi uma comida árabe sobre a tua mesa aí, deu até vontade de dar um pulo aí em Campo Grande, rapaz. Devia estar delicioso, né? A palavra tura, né, ela tem um significado muito forte, porque como nós também temos porta, portal, porteira, essa palavra específica, ela estava se referindo àquela porta das ovelhas. Então, há algumas questões muito importantes que nós precisamos trabalhar aqui dentro dessa visão. A primeira delas, amado, é que quando Jesus fala nisso, Jesus está trazendo para o seu público e também para nós hoje, é claro, que tem que haver uma determinação. Tá? Se ele é a porta, até que ponto eu e vocês estão determinados a entrar por essa porta? Se ele é a porta, até que ponto eu estou querendo avançar nessa porta? Então, quando nós falamos em determinação, é a mesma coisa que eu sempre falo sobre posicionamento. Tá? E quando nós trabalhamos a questão de posicionamento, nós estamos chamando a um aspecto que eu sempre falo quando eu prego ou eu coloco dentro do contexto da mensagem, um texto que eu sempre uso, que é Isaías 45, e eu sempre falo assim, olha, se a porta está aberta, se ele abriu a porta, agora cabe a nós avançarmos e entrarmos por essa porta. Porque há um conceito, não tão enraizado, mas há um conceito no meio cristão, que eu costumo dar o nome de vagabundismo espiritual. Eu sei que é um pouco forte, mas é aquele conceito assim que parece que nós ficamos esperando que Deus não apenas abra a porta, mas também nos carregue pelo colo. E isso nunca vai acontecer. Então, a primeira atitude que Jesus vai estar trabalhando quando ele fala que ele é a porta, e aí você vai ver como é que ele vai curar o paralítico, tem tudo a ver com determinação. Nós podemos sair desse quadro aqui e avançarmos em outras áreas da nossa vida e nos perguntarmos até que ponto existe em nós determinação. Tá? Até que ponto eu estou determinado a uma dieta? Até que ponto estou determinado a fazer uma pós-graduação? Até que ponto estou determinado a cuidar, né, de algum detalhe que precisa ser cuidado? Até que ponto estou determinado? Eu vejo assim que muitas vezes, por nós não termos esta determinação, nós caímos muito nessa zona, né, que é chamada zona de conforto, essa zona que é declarado, né, por tantas pessoas assim, que é a zona do comodismo, a zona da não ação. Então, se você for olhar, e é interessante, amado, que não sei se vocês sabem, praticamente quase 90% dos verbos que Paulo usou, tá, ele usou verbo no sentido, a gente chama ativo, né, pretérito ativo, ou seja, ele joga lá para frente, mas ele cobra de nós um posicionamento. Então, quando ele coloca essa determinação, eu e você precisamos entender que isso é algo que Deus espera de nós. E aí, se eu tenho determinação, eu tenho também atitudes. Então, toda determinação me deve levar a tomar atitude. Se eu ficar apenas na determinação, tá? Eu não avanço na atitude. E eu quero assim que nós possamos entender que essa atitude, nós precisamos compreender que isso vai abranger toda a minha área pessoal, tá? Seja em o que eu quero alcançar em 2021, que é as grandes frases, né, que o pessoal tem falado, mas também o que eu quero alcançar em nível de ministério. Quando eu falo ministério aqui, amado, eu estou querendo trabalhar com vocês, não aquela coisa de cobrança. Aí eu ainda, ontem eu acho que eu falei com uma pessoa da igreja, eu falei assim, a Monte Abraão não é uma igreja que fica
Não, você agora temos festa, você não pode viajar porque você tem um cargo, e esse cargo você vai prestar contas a Deus. Não, Silas, nunca consegui enxergar assim. E eu já disse para muitas pessoas, fico feliz quando nós temos uma determinação de louvar a Deus, nós temos atitude de louvar a Deus, mas onde a nossa caminhada com Deus não é um peso. Então, quando o Senhor fala em atitude, o que ele diz? Tomai o meu fardo porque ele é leve. Vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós falamos em atitude, não é um ativismo. Nós precisamos sair desse mantra, dessa vibe de produtividade, que às vezes é jogado em cima das igrejas, mas onde ninguém, no fundo, não tem uma atitude coerente, tá, de estabilidade e de base. Eu tenho atendido e conversado com muitas pessoas, nós estamos vivendo um período de confronto. A sexta-feira atendo alguns, é o dia de eu atender pastores, e eu falei para um deles, e eu pensei e penso na Monte Hebron também, que é a questão do que nós queremos para as próximas gerações. E eu disse para uma pastora, né, que ela até vai aceitar o desafio de assumir, pegar uma equipe e trabalhar isso em 2021. Que eu falei assim, olha, a nossa geração, a próxima geração começa no Ministério Infantil. A próxima geração não começa nos adolescentes, não começa nos jovens, não começa nos velhos. Então, quando você fala isso, nós precisamos entender assim, quais são as atitudes que eu posso ter para isso. Tá? Eu não estou falando você jogar o cargo em cima do Ministério Infantil. Eu estou falando você, agora, estrutura familiar. Você canta na sua casa? Você põe corinho junto aos seus filhos? Amém mesmo. Acho que você até imagina quem é a pastora que eu estava conversando, né? Então, assim, quando você coloca essa questão, você leva para dentro da tua casa, amado, a base, o ensino da palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho mais filho, eu tenho netos. Então, ensina os seus netos a louvar, ensina os seus netos a colocar filminhos infantis, a cantar. Eu não sei cantar, amado? Vai no Spotify, vai no YouTube, tem um monte de cânticos infantis que você pode ensinar. Tá? Ontem eu atendi um casal e a criancinha, que é uma história muito longa, tá? A gravidez foi uma bênção de Deus, foi o resultado do que Deus fez, sabe? Quando eu estava trabalhando isso, a criancinha começou, porque a menina não podia engravidar, e na terapia Deus operou, e ela veio mostrar a criança, né? Que ela falou assim, ficou um tempo sem sair da quarentena. E aí, quando a criança começou a chorar, ela pegou o smartphone assim, ligou em musiquinhas, e eram musiquinhas infantis, cristãs. Eu falei, nossa, que bacana. Então, assim, nós podemos ter atitudes em 3 palavrinhas no YouTube, então está colocando aqui, é exatamente isso. A pessoa falou mesmo 3 palavrinhas, está certo. Então, assim, você tem que ter atitude para depois você poder cobrar ou posicionar as escolhas. O que está acontecendo com o mundo hoje, gente? Olha só aqui. Não só na área de produtividade particular, pessoal, na área espiritual, principalmente na área espiritual, muito mais. Nós, vamos colocar, nós pastores, às vezes estamos pregando escolha, você precisa fazer escolha. Eu mesmo falo muito sobre escolhas. Mas as escolhas nossas são resultado das nossas atitudes. E as nossas atitudes são resultado das nossas determinações. Então, aí voltando, né, quando Jesus coloca isso e ele se refere a ele como sendo essa porta, ele vai trabalhar a partir do poço de Betesda uma série de posicionamentos que leva as pessoas à determinação. E é a partir desse poço de Betesda, para quem não sabe, que ele começa a contar as principais parábolas. Tá? Principalmente as parábolas que está lá em João 10, todo aquele complemento dessas parábolas, né? As parábolas que ele vai trabalhar também a questão da crítica, né, que Mateus vai colocar, principalmente quando Mateus é muito crítico no sentido de dizer vocês são pedras caiadas, que Jesus refere isso, tá? Mas há uma parábola que Jesus vai contar aqui que é determinante, que é aquele momento que algumas pessoas vêm trazer desculpas para não pegar o arado e o cajado. Então, assim, eles não estão escolhendo. Mas por quê? Porque as atitudes não estavam sendo coerentes e a determinação que eles tinham era zero. Então, quando o Senhor fala, e muitos pastores, igrejas, principalmente de produtividade, vamos colocar assim, enfatiza, né? Você não pode largar o seu arado, que Jesus já disse isso, mas
o que Jesus está combatendo ali é a dissimulação dos fariseus. Aqui não é nem dos escribas, era dos fariseus. Porque aquele, eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem. Aquele filho que ele chega assim, ó, meu pai acabou de morrer, eu preciso enterrar ele. Cara, a palavra no grego ali vem, tá, da etimologia de humera, quer dizer, o tempo foi agora, é como se fosse, olha, ele morreu ontem, mais tardar. Na cultura judaica, todo um trabalho feito em torno de uma morte, principalmente de um parente próximo, como a questão da paternidade que ele coloca ali, aquele filho não poderia se ausentar daquele local. Então, a probabilidade, tá? Existem alguns comentaristas alemães que colocam assim que essa é uma das grandes mentiras do farisaísmo, tá? E por isso que esse termo fariseu, farisaísmo, ele se tornou quase que um sinônimo, né, para os nossos dias de pessoas dissimuladas que têm tido um discurso extremamente religioso e pesado, mas atitudes zeradas e escolhas zeradas. Por quê? Porque não existe uma verdadeira determinação no coração deles, tá bom? Então, o que é importante nós entendermos sobre esta porta aqui, tá? Falando aos escribas, olha o momento aqui, e próximo ao poço de Betesda, em frente à porta por onde entravam as ovelhas, que Jesus se identifica como sendo aquela porta. Tá? Isso é importante. Olha só aqui. Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Hoje nós temos apenas a ruína desses alpendres. Quem já esteve lá, né, esse riacho aí praticamente secou, existe só um pouco dele. Acredita-se que ainda exista, né, soterrado ali em algum lugar, ok? Mas nós vamos falar um pouco sobre como que surgiu esse lugar, que mais tarde, tá, principalmente quando eles retornam do cativeiro da Babilônia, ali vai se tornar um lugar de cura. Ok? Nós já vamos estar falando sobre isso aqui, tá bom, gente? A porta das ovelhas, que é aonde Jesus está se referindo, por quê? Ele está em frente a essa porta. É como se ele apontasse para aquela porta e falasse assim, olha, tá vendo essa porta aí? Eu sou esta porta. Por isso que os rabinos aqui, essa informação chega a Caifás. Então você vê, ele já tinha batido no eu sou a luz nos escribas e fariseus, tá? Eu sou o pão da vida tinha batido nos escribas. Aqui, nesse eu sou a porta, ele está indo direto, né, chocando com Caifás. Por isso que o próximo eu sou o bom pastor. Tá? Então, é como se ele fala assim, o Caifás, você não está sendo um bom pastor para Israel, porque Caifás era como se fosse o pastor presidente, né? Vamos colocar assim, né? De toda a estrutura, né? Lá do templo de Israel, no templo de Jesus, tá ok? Então, quando Jesus fala isso, é como se ele fosse, o Caifás, me desculpa, você não está sendo um bom pastor, tá bom? Então, isso é muito importante. E era por onde as ovelhas e os cordeiros eram levados para o sacrifício no templo. E essa porta era a passagem por meio do qual esses animais poderiam ter acesso ao local adequado para serem oferecidos. Então, o que acontecia para você entender? Tá? E por que foi importante Neemias começar por essa porta? Porque as ovelhas que chegavam para ser sacrificadas, elas paravam ali e ali havia um poço, um riacho. Elas eram lavadas ali isso, e depois levadas ao templo. Isso na época de Zorobabel, na época de Esdras, tá? Mais tarde, quando há a invasão, quando há a destruição, ok? Ali praticamente essa porta quase destruída, por isso que Neemias vem e restaura ela, porque Neemias sabia da importância. E espiritualmente, Jesus, amado, é por onde Jesus entra, quando ele é aclamado o rei. Tá? Ele vai entrar pela porta dourada, tá? E há um contorno ali. Então, ele vai fazer essa identificação. Alguns colocam que ele entrou somente pela porta dourada, tá, gente? É por isso que alguns acreditam que essa profecia já se cumpriu. Mas o que é mais importante, se ele entrou pela porta dourada, que eu, Silas, acredito, mais por causa das profecias, eu entendo que ele saiu por essa porta, carregando a cruz, tá? Porque tudo indicava pelo trajeto que é colocado lá, tá ok? Então, isso aqui é muito importante para nós entendermos, tá ok, gente? Então, vamos lá. Por essa porta, Jesus saiu carregando a cruz pelos nossos pecados, como eu já tinha dito.
Então, e ele vai a um lugar chamado Gólgota, tá? Ou Monte da Caveira, porque quando Zorobabel começa a construir o templo, Zorobabel pega algumas pedras de uma montanha. Quem já foi para Israel sabe que existem essas quase de granizo, né? Granito, acho que é. Essas pedras eles vão cortando assim. Tá? Alguém, acho que a Isa sabe como é que chama essas pedras. Eles vão cortando assim e aí eles vão fazendo os tijolos, né? Todo um processo manual dessa época. E eles retiraram e não destruíram toda a montanha, porque não foi preciso usar todas as pedras daquela montanha. Tá, okay? E aí ficou um formato esquisito que eles começaram a identificar como sendo da caveira. O que é mais importante, gente, é que Jeremias lá atrás vai colocar que este monte ele tinha um túnel que saía lá do templo e chegava até nele. É por isso que se acredita que a arca estivesse escondida ali, entendeu? Só que quando a invasão acontece, principalmente em 1933 para 34, quando Jerusalém está semi-abandonada, é metralhado esse monte. Esse monte é metralhado. Então, quem já foi lá vai ver buraco de balas, né? Porque eles quiseram desconfigurar aquele lugar, ok? Mas, enfim, isso aqui é importante, gente. Detalhes sobre essa porta. Aí você fala assim, Sila, mas nós não estamos no Novo Testamento. Nós não podemos avançar sem você entender isso, amado. Então, o sumo sacerdote, Eliasibe, se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a construção até a torre de Sem e a torre de Hananel. Ao lado deles trabalharam homens de Jericó e ao lado deles Acur, filho de Inri. Quando eu fiz um estudo no aulão, eu falei que não tem como nós falarmos sobre essas portas sem falarmos sobre as pessoas que participaram dessas portas. E parece que há uma sintonia, né? Uma harmonia santa entre as pessoas que reedificaram cada uma das portas. Nós já estudamos todas as portas e em cada uma das portas, o que é mais importante são as pessoas que edificaram, porque as pessoas que edificaram as portas têm tudo a ver com o significado das portas. Nós sabemos que não aconteceu assim, tá? Ou o seu nome é? Ah, não, você vai ter que edificar a porta dos cavalos. O seu nome é? Ah, não, você vai ter que ir lá edificar a porta do monturo. Nós sabemos que não foi assim. Porque o texto de Neemias diz que cada um próximo à sua porta edificou, né? Foi trabalhar perto de casa, com a espada de um lado e o material para construção de outro, né? Que é aquela coisa que Jesus vai falar, vigia e ora. Então, é muito importante isso. E quais são as pessoas que vão edificar essa porta? Nós já vamos ver, mas veja só. Aqui está, gente, as principais portas, claro, foram 12 portas. Nós temos citada no livro de Neemias 10 portas, mas nós temos aqui, ó, lá em cima, a Porta das Ovelhas, tá? E nós temos a Torre de Hananel e a Torre de Sem. Tá? Essas duas torres aqui é muito importante. Então, esta porta precisava ser restaurada para que o maior amor para com a humanidade passasse nela. Quando Jesus está carregando a sua cruz, e alguns dizem que foi perto daqui que ele recebe ajuda, porque já estava muito cansado, ok? Bom, avançando, há 3 personagens, gente, envolvidos na restauração dessa porta que tem tudo a ver com o que Jesus está colocando referente a ele. Tá? Então, mais uma vez eu digo, quando eu dou aula de história bíblica e hermenêutica ou exegese, eu sempre falo assim, eu sempre falo para os meus alunos, olha, existe uma harmonia tão grande na palavra de Deus que você não pode pegar um capítulo de genealogia e simplesmente jogar fora. Você quer ver só? Essa semana eu estava estudando o chamado, aqueles estudos que eu faço para mim, o chamado de Pedro, a vida de Pedro. Pedro foi chamado no lago de Genezaré, né? Ele está ali pescando. Senhor, lançamos a rede, tal, venha que eu vou fazer você pescadores de homem. Lucas 5 vai retratar isso, né? Ou 4, 5 ou 4. Tá? Então, fantástico. Aí, lá em João 21, ele está no mesmo lugar e Jesus chama ele de novo do mesmo lugar.
E eu estou fazendo um estudo aí para mim, que se talvez transformar numa mensagem, né? Como que Deus, mesmo que eu e você caiamos de volta no mesmo pecado, ele vai lá, nos retira, ele vai nos buscar. O primeiro Pedro é um Pedro, né, que joga a rede, estou contigo, estou pronto. E o segundo Pedro é um Pedro que nós precisamos entender que é o Pedro humilhado, é o Pedro que precisava ser transformado, é o Pedro que precisava passar por uma experiência, né? Toda a experiência aconteceu ali. Então, voltando, o sacerdote, a palavra diz que é Eliasibe, Eliasibe, né? Esse nome no hebraico significa o Senhor restaura. Então veja só, a primeira porta e um dos nomes, tá, que Isaías coloca para Jesus é o restaurador. Isaías fala assim, por isso que Hebreus vai trabalhar muito isso no capítulo 8, versículo 4, uma nova aliança escrita nos nossos corações, tá? Que do maior ao menor me conhecerá. Essa ideia ali, São Pedras Brancas, bastante resistente, chamada Malak, pesquisa Google. Ainda bem que você falou. Poxa, bacana isso aí, hein? São bem resistentes mesmo. Todo o muro de Jerusalém, todas as construções, fortalezas, foram feitas dessas pedras aí. E é interessante, né, Amado? Se a gente for pensar na maravilha de Deus, Deus já deixou. É aquilo que eu sempre falei, ele fez primeiro o jardim do Éden para depois fazer os homens. Deus preparou toda a terra para depois colocar o povo. Então, voltando aqui, quando Isaías vai falar que Jesus, como Messias, ele é o restaurador, isso é muito importante porque Hebreus vai trabalhar essa mesma linha de pensamento. Tá? Então, uma nova aliança escrita dos nossos corações. Tá? Aí nós temos aqui o Levita, que é o filho do Henri, nós já vamos falar sobre o pai, tá bom? Que é Zacur. Tá? A palavra Zacur significa atento às coisas do eterno. Tá? Mas olha o nome do pai, gente, que é Henri. Olha o que significa Henri. Aquele que fala as coisas do eterno. Por isso que eu comecei falando do ministério infantil ou da necessidade de nós termos um ministério infantil nas nossas casas. Tá? Porque o pai falava das coisas do eterno. O filho se torna atento às coisas do eterno. E é por isso que ele pôde ajudar o sacerdote que restaura todas as coisas. Então vamos fazer uma linha de pensamento aqui? Se eu quero que o Senhor restaure a minha vida em qualquer área, eu preciso prestar atenção no mundo espiritual. E para que eu preste atenção no mundo espiritual, eu preciso profetizar ou bombardear o mundo espiritual com palavras de bênçãos. Por isso que há um livro que a Ângela gosta muito desse livro, e o título é Há Poder em Suas Palavras, tá? Que é mais ou menos essa linha de pensamento. Então, gente, eu repito, sem ficar cansativo, mas é importante que você pegue essa linha, então eu vou tentar construir um pouquinho diferente. Se você fala as coisas do eterno na sua casa, junto aos seus filhos, junto aos seus netos, tá? Ou no seu emprego, na sua vida particular, se você fala as coisas do eterno, Deus é o meu Senhor e nada me faltará, maior aquele que está em mim, que mais? A boa e poderosa mão do Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho. Isso é falar coisas do eterno. Falar coisas do eterno é não ficar, tá amarrado. Sai, capeta, eu chuto a cabeça do demônio, sai chifrudo. Aliás, eu acho isso até um desrespeito, porque o livro de Judas fala que o anjo não faltou com desrespeito para Satanás. Afasta de mim que o Senhor te repreenda, Satanás. Então, quando a gente fala em falar as coisas do eterno, não é essa coisa idiota, não, gente. É falar versículos. Eu declaro a bênção de Deus na minha família. Eu declaro Isaías 45 na minha vida. O Senhor está indo na minha frente, endireitando as portas, e eu terei os tesouros escondidos. Eu declaro que eu estarei por cabeça e não por cauda. Eu declaro que eu vou comer e viver os mananciais dessa terra. E aí eu começo a perceber no mundo espiritual a manifestação. Tá? Talvez seja uma manifestação de uma pequena nuvem. Nossa, eu achei que ia chover muito. Ó, o céu está azul, só tem uma nuvenzinha. Meu amado, é uma pequena nuvem que pode fazer toda uma diferença. Tá? Imagine os discípulos quando ouviram de Jesus dizendo o seguinte: só tem 5 pães e 3 peixinhos. Foi 5 pães e 3 peixes, né? Só tem isso? Só. Então nós vamos alimentar essas 5.000 pessoas com isso aí, Senhor. Não tem como, é impossível. Nem que a gente cortasse migalhinha, nem que fosse deixar ele só cheirar, só se for isso.
mas o Senhor pega, dá graça, ele fala das coisas do eterno, Senhor, te agradeço por esse alimento, e aí ele começa a prestar atenção no movimento do mundo espiritual, onde ele fala, pegue os cestos e comece a servir, tá? E aí vem a restauração. 5 pães e 2 peixinhos. Eu inverti a ordem aqui. Ó, o ministério infantil, tá vendo? Então, assim, o Senhor vai restaurar a minha vida, gente, quando eu profetizar, é quando eu estiver prestando atenção nesse movimento, não só na questão de santidade e tudo mais, mas eu falar as coisas do eterno. Então, isso é muito importante nós avançarmos. Então, nós temos lá também duas torres, tá? A torre do Sem e a torre de Hananel. Tá? A torre do Sem significa os impossíveis pertencem a Deus. Veja só, pastor, mas como que o Senhor vai restaurar? Os impossíveis pertencem a Deus. Olha a torre de Hananel, gente. Deus é quem me fortalece. Então, é como se Jesus, quando falasse, está vendo essa porta aí? Vocês se lembram quem restaurou essa porta? Quem restaurou essa porta foi Eliasibe. Sabe? Vocês sabem o que significa ele. O Senhor restaura. Sabe por que o Senhor restaura? Porque os impossíveis pertencem a Deus. E sabe por que os impossíveis pertencem a Deus? Porque é Deus quem me favorece. Amado, quando você fala das coisas do eterno, quando você profetiza as coisas do eterno, você traz o eterno à existência. A única maneira de nós acessarmos o mundo espiritual e trazê-los à eternidade nos nossos corações, trazer o Kairos dentro do Cronos, é através da nossa boca, é através da nossa palavra, é aquilo que nós profetizamos, é aquilo que nós falamos. Amado, profetizar é uma loucura, é você estar diante de um monte de vale de ossos secos e assim mesmo você ver uma nação se levantando, tá? Você profetiza para, deixa eu ver lá, só um pouquinho, gente. 5 pães e 2 peixinhos, né? Você profetiza para 5 pães e 2 peixinhos e você alimenta uma multidão de 5.000 pessoas. É isso que nós precisamos entender. O profetizar não significa que eu esteja vendo. O profetizar é falar palavras de autoridade baseada na palavra de Deus. O que eu aconselho para vocês, e vocês já perceberam que tanto eu e a pastora, quando vamos plintar, né, quando vamos enviar uma oração, nós não enviamos uma oração nossa, né? No sentido assim de, oh Deus, maravilhoso. Não. Nós pegamos versículos bíblicos, né? Nós parafraseamos e colocamos em forma de oração. Por quê? Porque eu quero ensinar a igreja a profetizar, a encher o mundo espiritual, a trazer a eternidade do Senhor aos nossos corações, baseado na palavra dele, e não no achismo do Silas. Então, isso é muito importante que a gente consiga, a partir de hoje, tá? E avançar não apenas esse final de ano, mas o que Deus tem para nós nos próximos anos, declarando essa certeza e essa convicção de que os impossíveis pertencem a Deus, Deus irá me favorecer, por isso que eu vou restaurar a minha vida, porque eu vou estar atento às coisas do eterno, por isso eu vou falar as coisas do eterno. Amém, amados? Nossa, é tremendo isso, né? Eu fico encantado. Então, ao afirmar ser a porta, usando o silogismo, né? Eu pesquisei essa palavra, gente. Para a porta específica, Jesus estava querendo dizer que é a via de acesso e a via de oportunidade. Por que eu coloquei essa palavra via de acesso e a via de oportunidade? Porque eram as duas coisas mais fortes dentro da cultura hebraica para essa porta. Era a via de acesso das ovelhas que iriam ser lavadas e sacrificadas. Vamos supor, quando alguém vinha de fora de Jerusalém, saía, vamos supor, da Galileia, e vinha do templo oferecer um sacrifício, ele trazia a ovelha, parava nesse tanque, lavava esta ovelha, tá? Ali era a via de acesso, aí ele ia para o sacerdote, onde ele teria uma oportunidade de pedir perdão pelos seus pecados e também pela sua casa, tá? Os pais que estão aí atentos, ouvindo, eu oro até hoje como Jó. E eu peço perdão pelos pecados da Khadija e do Malik até hoje. Eu falo, Deus, se Jó pedia,
eu também quero pedir. Não sei se tem pecado, todos nós pecamos, mas Senhor, eu não sei quais são os pecados, mas eu peço perdão em nome de Jesus. E eu peço mesmo, porque eu estou baseado aqui na Bíblia, gente. Então, é isso que nós precisamos estar entendendo. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Questão, amado, esse clipes aí, você não tem ideia do quanto que deu trabalho para fazer, tá? Um clipes vermelhinho ali. Essa folha de caderno deu, mas não deu tanto, não. Questão 1, via de acesso a quem? É a primeira questão que surge aqui, tá? E aí você vai ter a resposta que o próprio Senhor Jesus vai colocar, via de acesso a Deus Pai. É isso que Caifás ficou doido, porque Caifás sabia, gente, que a porta era super importante, e vocês sabem que uma das brigas de Jesus com o genro de Caifás é que ele via essas ovelhas quando chegava ali lavadinha, bonitinha, ele pegava essas ovelhas melhores, colocava para o rebanho dele e pegava as mais fraquinhas, as velhas, e colocava para o sacrifício. É o mesmo pecado que foi cometido pelos filhos de Eli, gente. Então parece que há uma história aí por detrás de tudo isso, né? Então, a primeira questão que Jesus está colocando aqui é: eu sou uma via de acesso. E aí ele se coloca: ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí que fere, né, os ouvidos dos fariseus também. Questão 2, oportunidade do quê? Então, a ovelha entrava, tá? Era lavada, e oportunidade do quê? Aí você vai ter a oportunidade de salvação. Então, ou do perdão dos pecados, tá? Então, essas duas questões aqui é muito forte dentro da cultura hebraica. Ó, para quem não sabe, eu sou um cara que gosta de falar, né? Essa sombrinha que ia se transformar essa folha em caderno aqui, gente, quem quiser, eu posso ensinar quem for dar aula. Muito bom isso aí, tá bom? Dá um trabalhinho, mas é um trabalho que depois que aprende é fácil. Mas voltando aqui, então, essas duas questões, elas são fortemente apresentadas através de Jesus. Então, quando Jesus está falando, por isso que o sete eu sou, gente, ele vai tudo configurar nessas duas frases, via de acesso e oportunidade de salvação, tá bom? Repare que, nesse sentido, ele não diz ser uma porta ou uma das portas. Sua afirmação é exclusiva. Eu sou a porta, eu sou o único acesso a Deus. Isso, quando chega aos ouvidos de Caifás, amado, eu consigo imaginar. Nós não temos nenhum retrato de Caifás, temos o que Hollywood plantou, né? Aquele senhor barbudo, mas a probabilidade daquela barba, a probabilidade é muito grande, principalmente no filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Porque o Mel Gibson ele teve o assessoramento dos três principais rabinos de Nova York. Não sei se você sabe, um deles é o rabino do genro do último presidente, né? Nossa, deu branco hoje. E você vai ver que ele pediu a opinião daqueles rabinos, dizer para ele como é que se faz, do Kushner, né? O genro do Trump. E como é que era? Então, ele identificou. Então, provavelmente aquela imagem seja a imagem mais forte. Então, voltando, eu imagino aquele cara escutando, né? Olha, ele está dizendo que ele apontou para aquela porta, eu acho que Jesus apontou, tá? Apontou para aquela porta e disse: eu sou a porta, tá, das ovelhas. O Caifás, eu imagino o Caifás levantando o quê? É muito petulante. Agora esse cara extrapolou. Agora, não, nós precisamos dar um jeito nesse Galileu, nós precisamos acabar com a história desse Galileu, esse carpinteiro, né? No entanto, nós sabemos, e glórias ao Senhor por tudo isso, né? Mas também a ovelha sem mancha. Nós não podemos ter mancha. E a palavra ovelha, tá? A palavra ovelha que é identificada ali. Porque Jesus não fala que ele apenas a porta, mas ele fala que é a porta da ovelha, pros batom, que é a ovelha sacrificial, ou a ovelha pura, ou como foi colocado, a ovelha sem mancha. Tá? E aí, a história de lavar nesse poço antes, gente, era exatamente para facilitar o levita que fosse receber essa ovelha a estar um checklist ali. Eu gosto de pensar que essa porta hoje, nos dias de hoje, é aquela porta onde o gado, como se fosse um curralzinho, né? Ele para ali e alguém dá um checklist nele, faz uma avaliação, ok? Como eu e vocês devemos estar sempre passando por essa porta, no sentido de estarmos constantemente nos submetendo a essa avaliação do Senhor nas nossas vidas, tá?
Então, a questão número um que se levanta aqui é a primeira: o que você tem de uma ovelha? A primeira questão que você tem de uma ovelha é obediência. Tá? E quando o Senhor, daqui a pouquinho, ele vai falar, ele é o bom pastor, ele vai falar assim: ó, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas o que ele está colocando? É as minhas ovelhas me obedecem. Tá? Então, nós temos hoje um momento que a igreja precisa entender o que é essa obediência. Obediência é posicionamento, obediência é determinação lá atrás. Tá? Essa ovelha que obedece, gente, o bom pastor, o que, que ela vai ter sempre desse bom pastor? Vida. Ela vai ter uma boa pastagem, ela vai ter águas. Então, quando você fala em obediência, você não está falando uma coisa que não tem um feedback, é uma coisa que não tem uma bênção. Então, sempre que você for ler a questão, se você me obedeceres, isso chegará até vocês. Se forem fiéis, isso chegará até vocês. Se forem fiéis nos dízimos e nas ofertas, isso vai acontecer. Se você for fiel aqui, for fiel ali, isso vai acontecer. Então, quando você traz à existência isso, gente, é tremendo, porque a questão da vida, e nós já falamos sobre essa palavra vida, que é a palavra zoe, não a palavra bios, que é uma coisa de você viver existencialmente, ou seja, você ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas. Se você é uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas, a consequência que você vai ter é alegria. Tá? Então, quando você tem obediência que gera vida e vida que gera alegria. Quando Paulo vai entender isso, e Paulo vai trazer a ideia do reino dos céus, Paulo fala assim, é chegado o reino dos céus, que é a justiça, paz e alegria. Mas antes de ele falar da justiça, da paz e da alegria, ele está falando, tá, de um posicionamento, porque ele começa lá no capítulo 8, tá, o capítulo 9 e o 10 até no próprio Cano, eles discutem se estava na sequência, porque parece que ele para uma linha de pensamento, né? Entre o 9 e 10 falando sobre Israel, mas o que é aceito, gente, que é do capítulo 8, você pula para o 10 e você pula, desculpa, do capítulo 8 você pula para o 12 e do 12 você pula para o 14. Tá? Então, seria a melhor sequência do pensamento paulino. Aqui vai trabalhar o quê? Essas três coisas. Então, antes dele falar justiça, paz e alegria, ele fala obediência, vida e alegria. Então, Paulo, quando ele vai trabalhar com Timóteo, Paulo fala, Timóteo, seja obediente, faça isso um estilo de vida, eu estou colocando com as minhas palavras, seja obediente, faça isso um estilo de vida e você vai ter alegria sempre. Tá? Um cântico, né, que cantava-se antigamente, que a alegria do Senhor a nossa força é, tá? Ou aquele canto satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Tá? São cânticos que parece que ao sair da plataforma dos mais cantados, né, da plataforma do sucesso gospel, nós introduzimos muitos cânticos interessantes, muitos cânticos importantes, mas assim, amado, no geral são cânticos triunfalistas, não são cânticos de Senhor, mesmo que o Senhor não me dê nada, satisfação eu tenho a Cristo, não tenho o maior prazer já visto. A alegria do Senhor, a minha força é, tá? Então, a alegria do nosso, mais ou menos assim. Então, quando você começa a cantar esses cânticos que nós não cantamos mais, e eu não estou aqui fazendo uma culpa ou não, tá, gente? Mas quando se deixa de cantar isso, às vezes nós trazemos uma letra que nós não observamos. Por isso, assim, nesse ponto, eu amo algumas letras que nós cantamos. Eu falei domingo passado do Morada, não sei se eu acho que eu falei, né? Que se nós tivéssemos a composição dos salmos pós-modernos, as letras do Morada, né? Do Brunão lá, com certeza, gente, essas letras iriam entrar nesses salmos atuais. Porque, assim, é de uma profundidade espiritual as letras que dão um sentido da minha vida, tá bom? Não aceite o anormal, meu amado, como sendo normal. Eu quero encerrar essa linha de pensamento do eu sou com essa frase, para que eu e você possamos pensar nisso. Nós estamos aceitando hoje muitas coisas anormais ao cristianismo como sendo normal ao cristianismo. Nós estamos, amém, Guilherme, é verdade, né? Nós estamos aceitando, assim, coisas que, nossa, não faz sentido na nossa caminhada com Deus como sendo normais.
Há um ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate quanto fura, até que fura, né? Você vai ver que mais ou menos é isso que nós estamos fazendo. Parece que estamos caindo numa questão de vamos praticando, daqui a pouquinho aquilo lá se torna a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aqui não prometeu nada, já prometeu só o que nós temos. E é isso que faz toda a diferença. Mas olha essa, Isa, na casa mais simples, né, do morada, na casa mais simples, o anjo, como é que é? A marca do anjo sou eu, me ajuda aí, Guilherme. Na casa mais simples, a marca, né, na porta aberta, na porta fechada sou eu. Gente, aquilo assim, eu me arrepio todas as vezes, principalmente aquele começo que parece que não vai chegar em nenhum lugar, né? Na casa mais simples, na casa mais simples, onde o anjo da morte não entra, né, sou eu, né? Quer dizer, eu acho bacana que começa com uma casa simples, né? O anjo da morte não pode entrar aqui, tá bom, amado? Então, não aceite o anormal como sendo normal, por favor, tá? Nós precisamos entender, e por isso que nós falamos domingo passado sobre as ideologias, e hoje o que estamos falando, quando eu me reuni onde o anjo da morte não entra. Quando eu me reuni ontem com esses pastores, eu falei para eles, olha, a importância de nós, ele já ajudou já, a importância a Thais ajudou, né? A importância do Ministério Infantil em combater as ideologias que estão sendo implantadas nos adolescentes. O Guilherme está com um projeto, mas o Guilherme e o outro Estica, Augusto Estica, que em nome de Jesus vai dar certo no ano de 2021, que para mim vai ser algo tremendo, justamente para não para nós trazer um espaço, tá? Mas para trazer algo que faça toda a diferença no estilo de vida. Lembrando, gente, que as grandes descobertas começaram nas garagens. Steve Jobs, Microsoft, né, o próprio Bill Gates, né, e tantos outros mais começaram nas garagens, que começam grandes coisas nas garagens das nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Então, avançando, amado, nós temos agora o milagre. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo isso deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse: Queres, né, ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, aí nós conhecemos a história. Amado, o que é importante aqui? Nós temos duas correntes teológicas ou de comentários. Tá? A primeira é que o João 5 e o João 10 está no mesmo tempo. A outra é que Jesus curou esse paralítico e ele volta ali a um agito em torno dele, e aí ele dá essa mensagem. Eu, Silas, isso não vai mudar a nossa fé nem a nossa caminhada, tá? Os cultos das casas, quando eu era pequena, era nas garagens. É verdade. Ou embaixo no pé de manga, como lá em Campo Grande, só que caía manga na cabeça do pregador. Isso é verdade, não é brincadeira, não. Principalmente na época de dezembro, que é a época da manga. Então, eu, Silas, acredito, tá, que isso aconteceu num tempo só. Ah, mas por que os evangelhos fazem essa divisão? Porque havia uma preocupação de relatar os detalhes, gente. Então, isso que nós precisamos entender. E lembrando que as cartas ou os evangelhos não eram escritos em forma de capítulos. Esses capítulos foram um grupo mais tarde, né, que vão chamar daqueles que vão trabalhar o cânon bíblico, que eles vão ler todos os papiros, todos os escritos, vamos colocar isso aqui, colocar isso aqui. Eles tentaram montar uma sequência para nós que vamos ler, entendermos. Então, não tem dificuldade nenhuma de ter acontecido. Então, o que é importante nesse quadro, amado? O que é importante nessa cura do enfermo do poço de Betesda? A primeira questão que é importante é a abordagem de Jesus. Jesus não chega para essa pessoa, a ele que é a porta, tá? E ele fala assim: Nossa, o que está acontecendo com você? Ele fala assim: O que você está fazendo aqui? E é uma pergunta, amado, que talvez para mim, para você, deveria fazer muito sentido quando nós entrarmos pela porta, né? Com determinação, tá? Querendo realmente ter toda uma mudança. É aquela pergunta que Jeremias, a mando de Deus, fez na porta do templo: O que você veio fazer aqui? Então, é aquela pergunta que eu já falei muitas vezes, amado. O que você espera do culto? Nós não podemos esperar do culto de quem vai estar ministrando,
ou das músicas e nem de quem vai estar pregando, tá? Nós precisamos esperar do culto aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Isso faz toda a diferença. Então, quando Jesus faz essa pergunta, parece uma pergunta boba. Aliás, Jesus faz várias perguntas que, no primeiro sentido, para aquela mulher samaritana, você veio buscar água? Ué, o que você acha que eu vim fazer nesse poço? Para o Bartimeu, o que acontece com você? Ué, você não está vendo que eu sou cego? Muitas vezes esse diálogo, né, esse confronto que Jesus faz, é para nos levar a elaborar em nós uma pergunta, para que nós possamos chegar a uma resposta. O problema da igreja é que a igreja quer a resposta para depois fazer a pergunta. Eu quero a resposta do emprego, tá? Mas o que você vai fazer com esse emprego? Eu quero a resposta do carro novo. O que você vai fazer com esse carro novo? Eu quero a resposta disto. Mas o que você vai fazer? Nós não podemos inverter essa ordem, porque a igreja inverteu essa ordem. Por isso que eu sempre falei, e no estudo passado eu falei sobre isso. Nós precisamos crer para ver. O ver é a resposta, o crer é a pergunta. Tá? Então, nós primeiro precisamos ter uma resposta, uma pergunta, desculpa. Senhor, eu quero minha casa abençoada. Então, qual é a resposta? O que eu vou fazer? Qual é o procedimento? Tá bom? Vamos lá. O lamento desse homem. É interessante, amado, que Jesus perguntou, porque logo depois Jesus fala, você quer ser curado? Se você acompanhar o texto lá, tá? O que esse homem fala? Ah, eu estou aqui há 38 anos. Eu sempre que citei essa passagem, amado, eu sempre falei isso, né? Que ele deveria olhar, porque Jesus não estava sozinho ali. Tá? Havia uma multidão, com certeza ele já sabia quem era Jesus, ok? Na cronologia, nós estamos caminhando já para o final do ministério de Jesus. Jesus já era mais do que conhecido, entendeu? Então, quando você vê esse homem, ele no mínimo ele deveria estar vendo aquela multidão chegando ali e poderia pensar, nossa, se o anjo aparecer aqui agora, é agora que eu não vou ser curado. No mínimo ele deve ter perguntado o que está acontecendo, quem é esse cara, quem que é? Levando em conta que, como a fama de Jesus, como aquele que curou enfermos, já era grande em Jerusalém, então há uma probabilidade de 100% desse homem saber quem é Jesus. Só que, ao ser confrontado por Jesus, todo esse conhecimento de quem é Jesus cai por terra. Amado, não é isso que acontece com a minha vida, com a sua vida, e em nome de Jesus a minha não vai acontecer, nem com a tua mais. Tá? Quando nós enfrentamos uma situação que nós não entendemos, cai por terra tudo aquilo que Deus já fez. É a mesma história que eu sempre falei do povo no meio do deserto. Vem bênção, Deus é bom, Deus é bom. Aí Deus fala assim, eu vou testar o coração de vocês. Não, Deus é mau, Deus é mau. Olha só, Moisés, nós vamos morrer de sede nesse deserto, porque não tem água para beber. Então, muitas vezes, na hora de uma dificuldade, eu e você precisamos parar e dizer, peraí, mas quem é esse homem? Quem é esse homem? Ah, esse homem é o Jesus de Nazaré, aquele que tem curado enfermo, e ele está perguntando para mim o que eu quero. Senhor, eu quero ser curado. Jesus não queria ouvir a história de lamento desse homem. É o que nós muitas vezes fazemos. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, porque esse ano foi muito difícil, eu deixei de vender, eu deixei de fazer aquilo. Esse ano foi terrível, esse ano isso, esse... Meu amado, gasta 9 minutos lamentando para falar, Senhor, então me abençoa agora. Amado, para com isso. Eu tenho orado ali, amado, e eu ali na igreja eu falo, Deus, algumas pessoas tiveram dificuldade no ano de 2020 e ainda estão tendo, mas eu quero, a partir de agora, declarar sobre a vida dele. Até hoje, na hora sobre os contêineres, não vou parar de orar tão fácil, eu parei de pregar, porque eu falei que iria pregar até o dia 13 de dezembro. Mas eu continuarei orando. E eu não quero saber o que aconteceu de ruim, eu quero só declarar o que virá de bom para as nossas vidas. E por último, amado, a ordem de Jesus. Entendeu? Jesus não fala, olha, espera aí que eu sou maior que o anjo, eu vou chacoalhar essas águas. Ó, espera aí, alguém me tem uma varinha aqui que eu vou mexer as águas, né? Qualquer coisa. Jesus não falou, gente, dá licença aí que eu vou levar ele até o tanque ali e eu vou mexer essas águas e ele vai ser curado. Não, Jesus dá um comando. E é esse comando, amado, que muitas vezes nós temos dificuldade. Porque toma tua cama e anda. Jesus podia ter falado assim, ó, levanta e anda, simplesmente isso. Mas fala, toma tua cama, tira isso daqui.
tira isso daqui, tá? Para esse paralítico é muito pior, ele se arrastando, levantando. Você imagina, eu gosto muito de imaginar a cena. A cara que esse paralítico olhou para Jesus, você está brincando, né? No entanto, eu fico pensando assim que ele olhou para Jesus, talvez aqui tenha refletido em tudo, não sei, mas o fato é que ele é curado. Então, amado, eu quero encerrar aqui, e domingo que vem vai ser o bom pastor, eu sou o bom pastor, e somente o bom pastor que dá vida para suas ovelhas. Tá? E aí é uma afronta a Caifás, né? Que Caifás queria ficar sendo bom pastor, mas no fim ele não era o bom pastor porque ele não dava vida para suas ovelhas, pelo contrário. Mas há uma passagem que Jesus vai falar sobre o bom pastor que nós precisamos estudá-la. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Essas três abordagens, essa tríade satânica, né? Que muitas vezes o diabo quer lançar contra a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus, não vai prosperar, porque maior é aquele que está em nós. E aí nós profetizamos, e aí nós enchemos, como diz Inri, né? O nome Inri, nós falamos das coisas do eterno. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, faça resplandecer sobre nós a luz dele e que o Senhor nos dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu já estou encerrando. Deus abençoe.